Graça e paz. Vamos ouvir a leitura de segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Somos embaixadores de Cristo. Embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores da parte de Cristo, como que se Deus por nós exortasse, falasse, rogasse. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por amor a Cristo, lhes rogamos, reconciliem-se com Deus. Esta é a mensagem do embaixador de Cristo. O que é um embaixador? Embaixador é uma pessoa encarregada de representar o seu país em outro país. Ele promove os assuntos e interesses oficiais do seu país junto a um outro país. O embaixador ou embaixadora é uma figura muito importante politicamente falando. E os embaixadores de Cristo são muito mais importantes, porque eles falam em nome de Cristo os assuntos do reino de Deus, os assuntos do céu. Como que nós podemos ser embaixadores de Cristo? Quem é o embaixador de Cristo? O embaixador de Cristo é uma pessoa que com Cristo morreu, com Cristo ressuscitou. Cristo é a vida dele. Ele nasceu de novo, faz parte do reino de Deus. E é do reino de Deus, onde ele está, que ele vai falar. Começando dizendo que é preciso nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Então, a mensagem do embaixador de Cristo, que é uma mensagem que Deus colocou em nós, ele nos deu o ministério da reconciliação. É exatamente a reconciliação, que é a mensagem do Evangelho. O que é reconciliação? Reconciliação, irmãos, expressa a ideia de unir duas partes em enfrentamento, em desacordo, tem uma inimizade. Então, quando ocorre a reconciliação, deixa de ter partes e passa a ter uma só. Foi o que Deus fez em Cristo, na cruz. Ali ele estava reconciliando o mundo com ele mesmo.
uma iniciativa de Deus. Deus juntou o mundo em Cristo na cruz. Segunda João 12:32, o texto que vocês conhecem muito bem, mas nós vamos ouvir de novo, porque aí Deus está juntando o mundo população, o mundo pessoas. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos foram atraídos em Cristo. E o apóstolo Paulo disse que esses todos morreram com Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Cristo morreu por nós, mas nós também morremos com Ele, porque nós estávamos nele, porque o mundo estava em Cristo na cruz, porque Ele estava fazendo a reconciliação. Cristo levou sobre si, sobre o seu corpo, os nossos pecados, e também nos atraiu a si na cruz, para que nós, em união com Ele, morrêssemos, ressuscitássemos juntamente com Ele. E depois disso, Ele vencer em nós a nossa vida. Desse modo, Deus realizou a sua obra perfeita, né? Desse modo, Deus realizou a sua justiça de maneira perfeita, satisfatória e reconciliatória. Fomos reconciliados com Deus porque Deus matou no corpo de Cristo, na cruz, a inimizade. Acabou a inimizade entre nós e Deus. Agora nós somos amigos de Deus, porque Deus nos fez seus amigos, por meio da morte do Filho na cruz e da nossa morte no Filho de Deus, naquela cruz. Essa é a mensagem do embaixador. É exatamente a mensagem da reconciliação, que é o Evangelho, que é Jesus compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição, a sua vida, e Ele mesmo vivendo em nós a sua vida justa e santa. Esta mensagem é a mensagem do embaixador de Cristo e que nós temos que anunciar ao mundo. Para isso, Deus nos fez embaixadores de Cristo. Foi Cristo mesmo que me fez seu embaixador. Eu não sou um intrometido. Eu não me fiz. Ele me fez um embaixador dele neste mundo. E é muito importante. E é sobre a vivência, sobre os embaixadores de Cristo neste mundo, as características desse embaixador que eu quero tratar com os irmãos. É do meu interesse, é do seu interesse. É do seu interesse. A não ser que você não seja um embaixador de Cristo. Se for, é do seu interesse. O embaixador de Cristo é portador de uma mensagem. E essa mensagem se chama reconciliação, que é a pregação do Evangelho. O embaixador de Cristo leva ao mundo a proposta de Deus. Porque
nós somos embaixadores do reino de Deus. E nós precisamos levar ao mundo a proposta do reino de Deus, que é a proposta de Deus, a proposta de Cristo. É uma proposta de reconciliação, de salvação. O embaixador de Cristo fala da parte de Cristo assuntos relacionados ao reino de Deus, começando em dizer que é preciso nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. A igreja de Cristo não é do mundo, ela é do outro mundo. Por isso que é meio estranha, vez outra, meio esquisita para o modelo do mundo. A igreja de Cristo não é do mundo, também não representa as coisas do mundo. A igreja de Cristo, ela é embaixadora de Cristo, falando da parte de Cristo, das coisas de Deus, das coisas do reino de Deus. O mundo, irmãos, é uma espécie de território inimigo onde Cristo deixou a sua igreja. João, capítulo 17, vamos começar no versículo 14, vamos até o 18, vamos lendo um a um. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você leu até o 18? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Prestou atenção? Jesus disse que há um ódio no mundo contra a palavra de Deus. Há um ódio no mundo contra os discípulos de Cristo. Ele disse que o mundo odeia. E ele disse que ele tinha sido odiado pelo mundo. Então, irmãos, há um ódio. Quer dizer, você frequentar um lugar onde as pessoas odeiam você é ruim. Você gostaria de ir em um lugar onde as pessoas odeiam você, não gostam de você, estão querendo puxar o tapete, destruir você? Pois é, exatamente o lugar onde Deus nos deixou. Ele disse: é assim mesmo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus nos enviou ao mundo como seus embaixadores. Irmãos, nós estamos em um ambiente hostil, muito hostil. Não sei se você percebe. Se você não percebeu ainda, tem coisa errada. A igreja de Cristo é um estabelecimento divino colocado no meio do território de Satanás. É algo que Satanás não pode tolerar, nem pode livrar-se de modo nenhum. Meu irmão, se você é um embaixador de Cristo, se você é uma embaixadora de Cristo, minha irmã, o diabo não tolera você. Ele não gosta de você. Não adianta. Ele não me tolera. Mas eu também não tolero ele. Eu sou embaixador de Cristo para falar de Cristo ao mundo.
Irmãos, a igreja é uma espécie de colônia do céu na terra. Nós somos uma colônia do céu na terra. Filipenses capítulo 2, verso 15. Veja aí o que diz a palavra. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Perceberam? Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Onde? No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual, no meio dela, a igreja deve irradiar a sua luz. A igreja é uma tocha, uma lamparina, uma luz no meio de uma geração perversa. João 8, verso 12. Mateus 5,14. Vamos ler os dois versículos. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. No primeiro versículo de João 8,12, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. No segundo versículo, Mateus 5,14, ele disse: Vós sois a luz do mundo. Jesus não está exortando, Jesus não está nos exortando a sermos luz, mas nos dizendo que somos luz. Eu sou luz não por aquilo que eu faço, eu sou luz por aquilo que eu sou em Cristo, por causa daquele que é a luz e que está em mim. Cristo está em mim. Então, irmãos, a vida de Cristo que está em mim, ela irradia luz. A vida de Cristo em mim irradia luz. A luz da vida divina de Deus em nós, a luz que é o próprio Cristo em nós, em meio a uma geração tão corrupta, tão perversa, e onde Deus nos deixou para sermos embaixadores de Cristo, para falar da parte de Cristo. E nós temos algumas características. O embaixador de Cristo tem algumas características que nós temos que analisar. O embaixador de Cristo fala a linguagem adequada do reino de Deus. Fala a linguagem de Deus, a linguagem do Evangelho, a linguagem de Jesus. As gafes, as mancadas, os foras de embaixadores podem causar dificuldades sérias entre países. Por isso o embaixador tem que saber o que ele fala. E se é o embaixador de Cristo, muito mais. Nós temos uma mensagem: a reconciliação, o Evangelho, o novo nascimento. Mas nós temos que ter sabedoria de Deus para falar.
Tem muita gente que não sabe falar. Não é o falar escolar, não. Esse a pessoa sabe. Tem muita gente que não sabe falar. Falam o que acham, o que pensam. Falam aquilo que está de acordo com os seus próprios critérios. Não pode ser embaixador de Cristo. Fala áspero, fala agressivo. Não é um representante legítimo de Cristo, daquele que diz: sou manso e humilde de coração. Não é um embaixador de Cristo. Tem crente nervoso, tem crente nervosinho, tem crente furioso. Mas o embaixador de Cristo fala a linguagem adequada do reino de Deus. O embaixador de Cristo não deixa barato. Não, senhores, não deixa barato, mas também não ataca. Não ataca. Não aceita jogo de cintura de ninguém, mas não agride. Porque cada pessoa tem que tomar a sua decisão. Quando uma pessoa furiosa, nervosinha, está falando, é melhor ficar quieto. É muito melhor você ficar caladinho. Se puder até sair de perto, é melhor ainda. Furiosos de amor? Sim. Mas valentia espúria de nada vale. De nada serve. Colossenses capítulo 4, verso 6. Eu estou falando dos embaixadores, estou falando para os crentes em Cristo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A palavra tem que ser agradável, temperada. Bota o tempero aí, meu irmão. Você não pode ser sem sal, mas também não pode ser uma palavra salgada demais. Saiba falar em Cristo Jesus. Salmo 19:14. Como que eu gosto desse versículo do Salmo 19:14. E já faz anos que eu descobri esse versículo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Não sei se você entendeu o versículo, mas as suas palavras, as palavras dos lábios, têm que nascer, têm que vir de um coração que medita. Aquilo que eu quero falar aos irmãos, eu preciso ter meditado primeiro, para que eu não fale besteira, engano. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Temos que estar preparados. A mensagem da reconciliação parte de alguém que sabe falar, fala com propriedade e fala com experiência. Não adianta falar do Cristo crucificado se você não tem a experiência de ser uma pessoa crucificada com Ele. Tem que falar com propriedade e tem que falar com experiência. Fala com autoridade, mas não é autoritário.
O embaixador não é autoritário, não. Ele fala com autoridade, mas não é autoritário. O embaixador de Cristo, irmãos, é arauto, mensageiro de boas notícias, as notícias do Evangelho, da salvação. Tito 2:8. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Mateus 12:35-37. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Você e eu vamos dar conta de toda palavra que saiu da nossa boca, que sair da nossa boca. Palavras frívolas, fúteis, insignificantes, que não se importam com aquilo que pode causar no ambiente ou nas outras pessoas. Palavras superficiais, palavras que não têm significado nenhum para nós. O Evangelho ofende o ímpio, porque o ímpio não quer o Evangelho. Não porque o Evangelho é uma mensagem agressiva. O Evangelho ofende o ímpio porque o ímpio não quer o Evangelho. Porque o Evangelho contraria todo o seu projeto de vida. Mas não porque o Evangelho é provocador. O embaixador fala com respeito, mas não faz concessão. O embaixador fala com respeito, mas não faz concessão. Então alguém chegou para mim e disse: irmão, eu não concordo e nem penso como você. Eu respondi: uma grande coincidência, porque eu também nem concordo e nem penso como você, mas nem por isso precisamos nos agredir, nem por isso eu vou no seu gogó. Senta comigo e leia. Se você provar dentro da palavra, eu mudo, mas se você não provar, você terá que mudar. Tinha um irmão aqui na igreja, que eu não vou dar o nome dele, que ele era bastante, assim, veemente. Só que ele era um irmão tão maravilhoso. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele era nascido de novo e que ele era um embaixador de Cristo. Porque depois ele sentava comigo, a gente lia a palavra e ele dizia assim: e eu falei isso lá. Falei: irmão falou, e a palavra diz isso. Diz isso. Ele baixava a cabeça e dizia assim: fui uma besta em dizer aquilo lá. Está aí a característica de um embaixador de Cristo. O estilo de um embaixador não é provocante, não é agressivo, não é vingativo, não é irritante, nem é atrapalhado. Foi o que eu disse para vocês. Posso não concordar com você, mas não preciso lhe agredir com palavras. A mensagem da reconciliação parte de alguém que sabe falar. Fala com experiência, fala com propriedade. E tem mais uma coisa: o embaixador não gosta de polêmica, viu, irmão José Rabelo? Se alguém me chamar para discutir o novo nascimento, eu não vou. Vou dar o texto para o irmão perceber agora. Contudo, se alguém quer ser
contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Viu aí? Se alguém quer fazer polêmica, se alguém quer discutir, quer contender, o que Paulo falou? Eu não tenho esse costume e nem as igrejas de Deus. O embaixador de Cristo é respeitoso, mas não faz concessões. O embaixador de Cristo, irmãos, tem postura. A postura do Reino de Deus, a postura de Cristo. O embaixador de Cristo não é conivente, mas é conveniente. Porque tem gente que não é conveniente, né? Tem gente que quando chega você fala, deixa eu sair. O embaixador de Cristo não é assim. Os embaixadores de Cristo são pessoas corteses, que sabem relacionar com amabilidade. 1 Pedro 2:8. Nós já estamos chegando para o final. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses os que tropeçam na palavra, sendo... 1 Pedro 3:8? Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Vamos ler novamente, eu vou citar o texto aqui, que é 1 Pedro 3:8. Vamos ouvir, porque essa leitura é maravilhosa. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. E finalmente, sede todos do mesmo ânimo. Do mesmo ânimo. Compassivos, amados, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, de um mesmo ânimo, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Entranhavelmente. Está dentro da gente. Tudo isso aqui. Entranhavelmente misericordiosos e amáveis. Eu não estou falando de civilização, letramento, cidadania, que se fala tanto nos dias de hoje. Eu estou falando de postura cristã. Postura cristã. Tem gente instruída, mas não tem educação. Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte: tem gente que não é instruída, mas tem educação. Porque educação vem de casa. E quando o negócio é do reino de Deus, melhor ainda, porque vem de Cristo. Falar a verdade com educação não machuca a língua, meus irmãos. Você pode ser duro até, mas fale com educação, porque não machuca o outro e nem a sua língua. Provérbios 15, versículo 1 e 2. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Capítulo 16, verso 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Que coisa, hein? Olha só, lê de novo. Palavras agradáveis são como favo de mel,
doces para a alma e medicina para o corpo. Irmãos, eu agora vou meditar mais, porque está dizendo que palavras agradáveis, que são as palavras de Deus na nossa boca, é doce para a alma de quem está ouvindo, e é o que para o corpo? É medicina, até cura, até remédio para quem está doente. É até remédio para quem está doente. O embaixador de Cristo, ele é uma pessoa conveniente. Provérbios 25, 17. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Tem gente que não fique andando na casa do seu vizinho. Na minha casa você pode ir todo dia, que vai ser bem recebido. Se você trouxer as palavras agradáveis, eu posso lhe ouvir um ano inteiro, todo dia. Mas a palavra está falando daquela pessoa inconveniente, que só vem atrapalhar. Aquela pessoa inconveniente. O embaixador de Cristo não pode ser inconveniente. E nós precisamos de sabedoria. Sabedoria de Deus. Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Você já pediu essa sabedoria hoje? Pode pedir. Senhor, me dá aquela sabedoria que é tratável, aquela sabedoria cortês, educada, distinta, pacífica, mansa. E isso é a obra da graça de Deus em nós. A suavidade de Cristo em nós. A suavidade de Cristo em nós é o ornamento gracioso dos embaixadores de Cristo. Irmãos, nós podemos ser verdadeiros e amáveis, legítimos e educados, contundentes e amenos, positivos e graciosos. Eu sou verdadeiro. Beleza, meu irmão. Seja verdadeiro com as pessoas, mas não se esqueça de ser amável também. Eu sou legítimo. Beleza, maravilha, joia. Mas não se esqueça de ser educado também. Eu sou contundente. Quando eu falo mesmo. Beleza, maravilha. Não se esqueça de ser amenos também. Eu sou positivo. Eu sou assim, positivo. Comigo eu sou positivo. Beleza. Seja positivo e não se esqueça de ser gracioso e também misericordioso. Porque você é embaixador de Cristo. Escute, podemos discordar com fidalguia, sem nos tornar desagradáveis. Podemos ou não podemos? Não podemos, Emerson? Eu posso discordar de você, com educação, cortesia, fidalguia. Discordei de você. E não vamos nos tornar inimigos, porque eu discordei de alguma coisa. Mas tudo depende da maneira como você vai discordar. Eu posso discordar de você sem lhe ofender. Se você levantar aqui e dizer uma coisa que eu não concordo, eu não vou lhe ofender, só vou dizer, irmãos, eu vou meditar mais ainda, porque o que o irmão está dizendo não está aqui, pelo menos não encontrei ainda. Então, eu posso discordar de você sem lhe ofender. Eu posso discordar de você sem xingar você, sem falar mal de você. A regra
tem uma regra maravilhosa, vou dar aqui para a gente encerrar. A regra dos 4 S. Já ouviram falar? A regra dos 4 S caracteriza o embaixador de Cristo: sinceridade, singeleza, serenidade e simpatia. Sinceridade precisa ser acompanhada de singeleza. Se você quer ser sincero com uma pessoa, você tem que ser também singelo. Sinceridade com arrogância não dá. Por isso que eu estou dizendo, sinceridade com singeleza. Singeleza é você não ser o cara, o mega, o imbecil do pedaço. Então, sinceridade com arrogância é bestice, só destrói. Embaixador de Cristo é sincero e singelo. Serenidade no momento, né? A gente precisa de serenidade em quase todos os momentos. Serenidade, ao invés de perder a calma, é sempre a melhor opção. Está querendo estourar, meu irmão? Fala o seguinte: saia, bebe um pouquinho de água, vai no banheiro e volta. Pensa direitinho, depois se fala, para falar com calma. Então, olha, a serenidade faz o equilíbrio entre a sinceridade e a singeleza. Simpatia. Simpatia não está na concordância, mas no afeto. Viu, irmã Elisiária? A minha simpatia por você não está na nossa concordância, embora nós concordamos. Está no meu afeto por você. Então, se um dia você falar umas verdades para mim, eu não vou deixar de ser simpático com você. A simpatia não está na nossa concordância, está no nosso afeto. A beleza é privilégio de alguns, mas a simpatia pode ser de todos. Não é, irmão Zé Rabelo? Eu não tenho beleza, mas eu posso ter simpatia de Cristo, a que eu estou falando aqui. Nem todo mundo é bonito, como o Kaique, né? Mas podemos ser todos simpáticos. Simpáticos. O embaixador de Cristo não vive mais para si mesmo. É evidente, ele morreu com Cristo, né? Ele vive para o Senhor. A vontade de Deus é que nós nos tornemos mais e mais dependentes dele na nossa caminhada. Mateus 23, verso 10. Lê ligeirinho aí, Emerson. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. A nossa caminhada não é um passeio livre, não é uma viagem de férias. A nossa caminhada é árdua e tem que ser uma caminhada dirigida pelo guia divino da nossa fé, Jesus Cristo. A dependência de Deus não só nas nossas emergências, mas em todos os momentos. Porque é assim, quando a gente precisa, a gente vai a Deus, não depender dele, né? Eu não quero depender de Deus só na emergência. Essa semana eu tive uma emergência, foi terrível, e eu tenho que depender de Deus ali, mas não é só na emergência. Nós temos que depender de Deus para todos os momentos, em todas as coisas. Andar com o Senhor é um aprendizado fantástico. Cada vez que achamos que já sabemos como é, Deus nos leva a um lugar novo, onde os nossos velhos truques não funcionam
e temos que aprender dele tudo novo. A hora que você acha que já é um sabidão, aí Deus te coloca numa situação que os seus truques, os seus conhecimentos não adiantam nada. Você precisa depender dele de novo. Hebreus 11:8, último versículo. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Irmãos, eu acho isso aqui fantástico. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Ele não sabia de nada. Onde estou indo? Não sei. Então, irmãos, numa situação assim, a melhor reação, a melhor atitude é confiar na direção do guia divino, na direção daquele que nos está mandando ir. É melhor seguir o Senhor sem saber para onde estamos indo, do que pensar que sabemos para onde vamos e não estamos seguindo o Senhor. Viu? É melhor seguir o Senhor sem saber para onde estamos indo, do que pensar que sabemos para onde vamos e não estamos seguindo ao Senhor. Nós não seguimos, nós não conseguimos ver o que vem pela frente, mas Deus vê. Nós não conseguimos ver o que vem pela frente, mas Deus vê. Deus pode e Deus vê. E Ele sabe agir por nós e em nós. Vamos seguir o guia, vamos seguir a palavra.